Fala pessoal, tudo bem? Ó, para vocês do canal aí, ó, hoje vamos fazer um pão caseiro, tá? Então, ó, os ingredientes são 1 kg de farinha de trigo, 4 ovos, 400 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? O que vocês tiverem em casa aí. 4 colheres de sopa rasa de açúcar, tá bom? 4 colheres de café rasa de sal e 10 gramas de fermento biológico seco ou 3 tabletes, tá bom? Então é a farinha de trigo, a manteiga, os ovos, o sal, o açúcar, o leite e o fermento. Aí na descrição eu vou colocar também depois os ingredientes e a quantidade, beleza? Vamos lá? Pessoal, ó, vamos colocando aqui, ó, o leite morno, os 400 ml. O saquinho ou os 3 tabletes de fermento tá no leite morno. Vamos mexer até dissolver, tá? Aí a gente vai acrescentando aos poucos a farinha de trigo e vamos continuar mexendo, tá? Aí vamos acrescentar a manteiga, tá? Esse aqui é um pão a 4 mãos, 2 filme e 2 faz. Os 3 ovos, o sal e o açúcar. E agora a gente vai mexer para fazer aquela massa bem homogênea, tá? Vamos acrescentando a farinha e mexendo. Ó, vamos continuar mexendo, tá? Deixa eu pegar aqui de cima assim, ó, fica melhor. Ó, a farinha, tá? E mexendo. Vamos usar a colher por enquanto, depois vai ter que usar a mão mesmo, mas é só para adicionar a farinha e todos os ingredientes aí, tá? Bom, vamos continuar mexendo até acabar a farinha e aí a gente volta com um ponto para a gente começar a mexer com a mão. Ó pessoal, agora ó, quando você vê que não dá mais com a colher, tá muito pesado, não dá para mexer, então a gente vai com a mão, tá? Então a gente, ó, vamos começar a mexer com a mão. Aí vai adicionando o resto de farinha. Se você achar que 1 kg é pouco, né? Depende da quantidade que você vai fazer. Ou se a farinha não for tão boa assim, vai precisar de um pouquinho mais. Mas aí conforme você vai mexendo, você vai vendo aí a textura, né? Da massa, como é que tá. Ó. Tá? Você vê que ela tá virando já uma... né, tá ficando bem consistente, mas ainda tá grudando. Ó, então aí vai ter que adicionar um pouquinho mais de farinha. Tá? A gente vai adicionando aí a farinha e mexendo. Ó pessoal, aqui ó, vocês estão vendo ó, a massa já tá bem solta, tá vendo ó? Ela não tá mais grudando nem na tigela, né, na bacia e nem na mão. Esse é o ponto aqui, ó, e o ponto ideal, o ponto correto aí para massa, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós não vamos trocar de bacia, vamos ficar aqui mesmo, tá bom? Para deixar ela crescer. Nós vamos fechar com plástico filme, tá? E aí em torno de meia hora, 40 minutos, aí depende muito de como tá o clima aí na sua região, onde você mora. Se tiver mais calor, vai crescer mais rápido. Se tiver mais frio, vai demorar um pouquinho mais, tá? Por isso nós vamos vedar bem direitinho com o plástico filme para manter a temperatura ambiente que tá ali, né? Para crescer legal, para ficar bem bonito o pão aí depois, tá bom? Então nós estamos terminando aqui, né? Estamos amassando mais aqui, estamos dissovando mais aqui a massa para ficar bem consistente, tá? Para não tá nenhuma resquício de ingrediente nem nada. Aí ó, nós vamos terminar aqui e aí eu já volto com ela já fechadinha, tá vendo? Ó, você pode, não precisa fazer aquela moldar bonitinha agora não, deixa pra fazer depois. Ó. Então nós já vamos fechar, deixa eu abrir mais aqui. Nós vamos fechar com o plástico filme, tá? Aí se você quiser trocar de travessa, mas não é aconselhável, por quê?
Por que a gente fez já numa bem grande? Porque tem que deixar ele crescer até dobrar de tamanho. Então você vê o tamanho que tá a massa. Então você já calcula que ela vai ter que dobrar de tamanho. Se você colocar numa pequena, ela não vai crescer. E aí o pão vai ficar aquele pão pesado, aquele pão que, sabe, que é ruim de comer. Então deixa numa maior, a maior que você tiver. E deixa fechado bonitinho, porque ele tem que dobrar de tamanho, tá bom? Pra ficar uma massa bem leve e gostosa. Beleza? Então dá uma meia hora, 40 minutos, depende da região. Hoje aqui tá um calorzinho, talvez a gente consiga acelerar um pouquinho mais, tá bom? Depois a gente já volta. Pessoal, ó, hoje tá um solzinho gostoso aqui em casa, ó. Não sei, nem dá pra ver o sol. Aí, ó, tá vendo? Então assim, a gente deixou aqui, na sacada de casa, aí tá o sol batendo na bacia aqui, ó. Olha como ele cresceu. Lembra aquela bolinha pequenininha? Olha o tamanho que tá agora. Daqui a pouco a gente vai mexer. Vamos deixar mais um pouquinho, ó. Ele tava coberto, ó, pra vocês verem, ó. Tá bom? Tava coberto aqui, tá? Ó, pra vocês verem como é que tá. Tá bom? Plástico filme, tá? E ele tá no sol. Não é um sol forte, é um solzinho da tarde aqui. Agora são 5 e pouco da tarde, mais ou menos. 4 e pouco, 5 horas. Então, ó, tá bem? Ó, ele cresceu bastante, ó. Olha como ele já cresceu, hein? Tá? Vou esperar mais um pouquinho pra gente poder tirar e a gente ver como é que ele ficou legal. Dobrou de tamanho. Agora jogar bem pouquinho. Porque também não pode jogar muito, senão fica seco o pão. Um pouquinho. Aí vou dividir minha massa. Olha como ela cresceu, como ela tá fofinha, ó. Muito, muito, tá linda. Agora eu vou dividir minha massa em 2 e 3, fica a critério de vocês que estão fazendo, ó. Eu acho que dá pra dividir em 3, 4. Ó, dividir em 4, tá? Aí eu vou abrir ela. Ficou linda. Porque eu não quero aqueles pãozão grandão, mas quem quer pode abrir em 2, 3. Fica a critério de cada um. Porque ele vai crescer de novo. Vou colocar na assadeira e deixar mais umas meia hora crescendo. Então abre, quer dizer, corta os pedaços de quantos pão a pessoa quer. Isso. Eu quero em 4 pão. Tem gente que quer 2, 3. Enrola e ao mesmo tempo dá uma apertadinha. Não é só enrolar não. Enrola e aperta, enrola e aperta. Essa última parte, geralmente a gente deixa pra baixo, tá? Na forma também eu jogo um pouquinho. Não muito não. Tá? E coloco aqui. Eu vou deixar crescer mais uma meia hora. Tá? Vou fazer a mesma coisa pro próximo. Ele vai fazer com os 4, né? É, vou fazer com os 4. Eu vou pôr em assadeiras diferentes e deixar crescer, tá bom? E já já a gente volta. Ó, pessoal, a gente dividiu em 4, tá? Ó, vocês estão vendo? Ó, ficou um espaço, ó, tá? Por quê? Porque vai crescer. Nós vamos fechar de novo pra crescer só para depois, só depois que vai assar, tá bom? Ó, tem um espaço entre a borda e esses 2 pedaços aqui da massa. E aqui também, tá bom? Ó, tem um pouquinho de farinha no fundo para ele não colar, não grudar, tá? E vamos de novo tampar com um pano. Vai pôr o pano? Vai pôr o pano em cima para poder ele crescer para depois assar, tá bom? Aí, pessoal, depois de mais uma horinha aí, ó, depois de dividir, olha só que belezura que ficou os pães, hein? Ó, show de bom, né? Agora nós vamos assar. Quanto tempo, mano? Pra assar? De 25 a 30 minutos aí, tá bom? Ou a gente vai ajeitar aqui. Quando for pôr no forno, eu passo pra vocês. Olha, pessoal, meia hora, 35 minutos, 180 graus. Olha aí como é que ficou. Ó, vamos passar manteiga, porque manteiga natural faz bem, margarina não. Olha, tá certo?
Aí, ó, vou colocar depois na descrição direitinho, todas as medidas, beleza? E dúvida aí vocês mandam aí que a gente procura responder depois, tá bom? Gente, um abraço, bom apetite aí, hein? Até mais.